O dinheiro que você guarda hoje pode não valer nada amanhã. Não é teoria, é história. Argentina, Venezuela, Alemanha. Toda grande crise destrói o poder de compra. E o próximo colapso já está em movimento. Só que agora existe uma saída. Um tipo de dinheiro que não pode ser impresso, não pode ser congelado e ninguém do governo pode tocar. E se você ignorar isso agora, vai pagar caro depois. Olá, eu espero que você esteja bem. Eu sou o Eric e esse aqui é o canal Êxodos, um espaço para quem quer entender o mundo real, se preparar e não depender de promessas vazias do sistema. E deixa eu começar sendo bem claro com você. Esse vídeo não é sobre investimento, não é sobre ficar rico com Bitcoin e definitivamente não é teoria da conspiração. O que a gente vai conversar aqui é sobre liberdade, proteção e realidade, porque a verdade é simples. Quem ainda está confiando 100% no sistema financeiro tradicional está jogando no modo ilusão. A história já mostrou o que acontece com quem deixa tudo na mão do Estado ou dos bancos. E o que eu vou te mostrar hoje pode ser o passo mais importante para você não ser pego de surpresa. Vamos nessa. Bom, então para a gente entender o porquê o Bitcoin ele é a sua única saída para fugir do colapso global, inclusive do próximo colapso global que está para acontecer e que eu já adianto para vocês é um colapso econômico, a gente precisa entender um pouco do contexto histórico. A gente precisa entender como que o sistema foi corrompido através do contexto histórico. Houve um momento em que alguém apertou um start e depois que esse start foi apertado, o colapso econômico que nós estamos prestes a presenciar, ele se tornou inevitável. Antes desse start, esse colapso econômico ele não era enxergado, mas depois desse start, ainda assim as pessoas não enxergavam, na verdade não enxergam até hoje, mas ele nunca esteve tão próximo de acontecer quanto está agora e muito provavelmente a nossa geração ela vai presenciar esse colapso econômico e por isso que nós temos que nos atentar agora o quanto antes e usar o Bitcoin para nos proteger desse possível colapso, que na verdade é um colapso que já é real. Então vamos entender o contexto histórico. Eu trouxe aqui uma linha do tempo que eu fiz que é sobre a inflação e moedas fiduciárias. É uma linha do tempo que nos mostra como que nós chegamos à era das moedas fiduciárias. Então vamos aqui pelo começo, 1944. Na verdade, entre 1900 até 1944, durante a maior parte da história, até meados do século XX, a maioria dos países operava sob o padrão ouro ou sistema bimetálico, que quer dizer o quê? O bimetálico é ouro e prata, e a maioria dos governos eles operavam nesse padrão. Isso significa que o dinheiro emitido pelos governos tinha um lastro em metais preciosos, geralmente uma quantidade fixa de ouro para cada unidade monetária. Então, esse sistema ele impunha uma disciplina fiscal e monetária severa. Os governos eles não podiam simplesmente imprimir dinheiro como é feito hoje em dia, pois precisavam manter reservas reais de ouro para garantir a conversibilidade da moeda. A inflação era limitada e o valor da moeda era relativamente estável ao longo do tempo, diferente de hoje em dia. Crises econômicas elas existiam, mas geralmente vinham acompanhadas de deflação ou restrição monetária. E não inflação contínua como é hoje em dia. Então, ali, depois de 1944 até 1971, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países vencedores eles estabeleceram um novo sistema monetário internacional na Conferência de Bretton Woods. Eu não sei se é assim que fala. Enfim, nos Estados Unidos. Nesse sistema, o dólar americano ele foi escolhido como a moeda referência global, é a moeda do mundo, o dólar, porque os Estados Unidos eles detinham cerca de 2/3 das reservas de ouro do mundo. Então o dólar ele foi atrelado ao ouro, ele foi lastreado no ouro a uma taxa fixa de $35 por onça Troy. E o que é uma onça Troy? Eu trouxe aqui para vocês verem. Calma aí. A onça Troy é uma unidade de medida de peso do sistema Troy, utilizada para pesar metais preciosos como ouro e prata. Uma onça Troy equivale a cerca de 31 gramas, ou seja, se eu tenho uma onça Troy de ouro, eu tenho 31 gramas de ouro. Então, se eu tenho $35, antes de 1971, se eu tenho $35, eu posso pegar esse $35 e trocar por uma onça Troy no banco. E, no caso, eu posso trocar meus $35 por 31 gramas de ouro.
ouro. Era assim que funcionava o sistema entre 1944 até 1971. Esse arranjo do padrão ouro era uma tentativa de manter a estabilidade do padrão ouro, mas de forma mais prática e centralizada. Na prática, só os Estados Unidos eles precisavam manter reservas de ouro. Os demais países eles só precisavam ter reservas de dólares, porque se eles tinham dólares, eles poderiam trocar por ouro. Era a mesma coisa. Se você tinha dólares na época, você tinha a mesma coisa que ouro, só que em papel. E você poderia trocar a hora que quisesse esses dólares por ouro. Porém, o que acontece? Esse sistema ele começou a apresentar rachaduras a partir de 1960, quando os Estados Unidos passou a imprimir mais dólares do que tinha reservas de ouro para garantir os dólares, financiando guerras como do Vietnã para financiar programas sociais e déficits crescentes. Outros países eles começaram a suspeitar da capacidade americana de honrar a sua conversibilidade do dólar em ouro. Então o que acontece? Essa confiança que os países tinham de deixar o ouro na mão dos Estados Unidos acabou que começou a ruir, e esse sistema do padrão ouro na mão dos Estados Unidos começou a rachar desde 1960 até meados de 1971, quando em 15 de agosto de 71 o presidente Richard Nixon anunciou de forma unilateral e sem aviso prévio que os Estados Unidos suspenderiam a conversibilidade do dólar em ouro, ou seja, em 1971 o presidente Richard Nixon ele tirou o lastro do ouro. Ele tirou o lastro do ouro no dólar, ou seja, o dólar a partir daquele momento não tinha mais lastro no ouro. E então os países que não estavam mais confiando nos Estados Unidos e que queriam o ouro deles de volta em troca do dólar que eles tinham pegado dos Estados Unidos, eles não podiam mais fazer essa troca. Eles tinham dólares e eles não podiam mais trocar esses dólares por ouro. Eles levaram um chapéu dos Estados Unidos. E inclusive é por isso que hoje em dia os Estados Unidos ele tem uma dívida imensamente impagável. Isso é tema para outro vídeo. Mas a partir de 71, basicamente, o lastro do dólar em ouro deixou de existir, e a justificativa do Nixon foi que era para conter a fuga de ouro dos Estados Unidos e proteger a economia nacional. E é verdade, tipo assim, eles queriam proteger a economia deles. E como eles estavam vacilando, imprimindo mais dólares do que eles tinham reserva de ouro, os países automaticamente iriam querer tirar o ouro deles dos Estados Unidos. Então, para proteger a economia dos Estados Unidos, o Nixon falou o quê? Ele falou, é o seguinte, eu vou tirar o lastro do dólar no ouro, e aí quem quiser pegar o seu ouro de volta não vai poder, vai estar na nossa mão, entendeu? Ele passou literalmente o chapéu. E só que o que acontece? Nenhuma moeda do mundo tinha mais lastro real em ouro, porque você lembra que os outros países, eles só precisavam ter reservas de dólares, então eles não compravam ouro, eles compravam os dólares e deixavam o ouro na mão dos Estados Unidos. Só que a partir do momento que os Estados Unidos cortou esse lastro, todos os países que só tinham dólar ao invés de ouro, perdeu o lastro no ouro. Então o sistema Bretton Woods ele desmoronou e o mundo entrou oficialmente na era das moedas fiduciárias puras, a era das moedas fiduciárias. Bom, eu trouxe aqui um desenho bem feio, uma ilustração bem feia para ilustrar como funcionava esse padrão ouro e o que aconteceu quando o Nixon ele cortou esse lastro do dólar no ouro. Basicamente, deixa eu pegar uma caneta aqui, os Estados Unidos, ele detinha a posse do ouro, ele detinha a posse do gold, né? E aí o que acontece? Ele fabricava dólares, só que cada dólar que ele fabricava tinha que ser em relação à quantidade de ouro que ele tinha. E aí países como, sei lá, Brasil, Japão, Argentina, Coreia do Sul, é só um exemplo, países no mundo, eles, ao invés de ter reservas de ouro, porque era muito difícil transportar, era muito difícil fazer transações mundiais com ouro, eles começaram a adquirir o dólar, porque adquirindo o dólar, eles poderiam fazer transações cambiais, transações no mundo inteiro, muito mais fácil do que eles ficar movendo ouro para lá e para cá. Então agora eles tinham dólar e esse dólar valia ouro. E quando esses países quisessem, eles poderiam pegar a quantidade de dólares que eles tinham, entregar de volta para os Estados Unidos, e os Estados Unidos teriam que obrigatoriamente entregar o ouro de volta para esse país, certo? E o que acontece? Quando os Estados Unidos ele passou a imprimir mais dólares do que eles tinham quantidade de ouro, os países começaram a ficar desconfiados dos Estados Unidos. E o que poderia acontecer? Poderia acontecer de todos os países, Brasil entregar o ouro, entregar o dólar de volta, Japão entregar o dólar de volta, Argentina entregar o dólar de volta, Coreia do Sul entregar o dólar de volta, e o que acontece? Os Estados Unidos teria que devolver ouro para todos esses países por conta dos dólares que esses países entregaram de volta para os Estados Unidos. E aí o que acontece? Os Estados Unidos ia perder toda a sua reserva de ouro e ainda ia ficar com dívida com esses países porque ele tinha imprimido mais dólares do que ele tinha quantidade de ouro. E aí pronto, ele ia ficar no vermelho e a economia dele ia de ralo. Então o que os Estados Unidos fez para evitar essa fuga de capital do país deles? Ele cortou o lastro do dólar em ouro. Logo, deixa eu pegar uma seta aqui, logo
o ouro não tinha mais lastro. Quer dizer, o dólar não tinha mais lastro no ouro. Então, o dólar passou a ser uma moeda individual, sem lastro nenhum. O único lastro do dólar era nos Estados Unidos, na política dos Estados Unidos, ou seja, na confiança dos políticos. E logo, o ouro passou a ser exclusivamente só dos Estados Unidos. Então, esses países não poderiam trocar mais os seus dólares por ouro. E dessa forma, os Estados Unidos ele protegeu a sua economia, porém deu início ao que chamamos de era das moedas fiduciárias, as moedas sem lastro algum. A partir daí, os bancos centrais ligaram a impressora, a moeda começou a inflar e o valor real a desaparecer. A inflação passou a ser um fenômeno estrutural e constante na maior parte dos países. O poder de compra das moedas caiu drasticamente ao longo das décadas. Crises inflacionárias se tornaram comum. Exemplo de crise inflacionária da Argentina, que teve recentemente, da Venezuela e do Zimbábue ali em 1980, 1990, e vários outros países começou a aparecer crises inflacionárias como essa. O sistema financeiro ele passou a depender de uma expansão constante de base monetária para manter crescimento, gerando um ciclo de bolhas e colapsos, como a bolha.com ou como a crise imobiliária de 2008, que, claro, que vai além da impressão de moeda, mas a impressão de moeda foi uma das causadoras dessa crise. A dívida pública global explodiu, pois os governos podiam se financiar facilmente, emitindo mais e mais e mais dinheiro. Então, hoje, todos os países usam moedas fiduciárias puras, e a inflação é tratada como um mal necessário para manter o sistema girando a longo prazo. Isso gera uma erosão silenciosa do valor do dinheiro e da poupança das pessoas. E para mostrar para vocês que esse mal que a nossa moeda tem, que é a impressão de moeda, não só isso, que é também a falta de ter o lastro em algo escasso e valioso, que é o que impede a impressão de moeda, esse é o mal da nossa moeda. Para mostrar para vocês que esse mal é muito pior do que só causar crises bancárias e inflações, bolhas e outras crises econômicas, eu trouxe para vocês aqui um site que traz um compilado de vários gráficos que mostram que depois de 1971, o crescimento econômico e muitas outras coisas teve uma distorção muito grande, né? E o nome do site é What the Fuck Happened in 1971, não sei se é assim que fala, mas a tradução é basicamente o que diabos aconteceu em 1971. Então ele traz esse compilado de vários gráficos com vários fatores econômicos mostrando que eles se distorceram depois de 1971. Um exemplo é esse gráfico aqui da produtividade e da compensação por produtividade. Um exemplo, esse amarelo aqui, ele é a produtividade, e esse vermelho aqui é os trabalhadores, a recompensa para os trabalhadores que geraram essa produtividade. Até 1971, esse gráfico ele subia por igual. Os trabalhadores eles produziam, a produtividade do mundo aumentava e os trabalhadores era recompensado igualmente com o tamanho da produtividade, ou seja, eles enriqueciam junto com a produtividade do mundo. Só que depois de 1971, quando o lastro das moedas foram cortado, a produtividade do mundo ela seguiu crescendo, inclusive uma produtividade artificial, ela seguiu crescendo, porém a remuneração, a recompensação para os trabalhadores que geraram essa produtividade estagnou. E isso aqui, essa estagnação é a compensação desses trabalhadores ajustada pela inflação, ou seja, o salário desses trabalhadores continuou aumentando, ajustado, entre aspas, pela inflação, porém, eles se manteram estagnados, ou seja, eles tiveram o salário aumentado nominalmente, porém o poder de compra deles estagnaram. E então, esse aqui é só um exemplo do mal que a impressão de moeda causou, que ela conseguiu aumentar a produtividade do mundo de fato, porém foi uma produtividade forçada e artificial, enquanto os trabalhadores eles só estagnaram, e na verdade não só estagnaram, como eles empobreceram, porque a inflação vem aumentando cada vez mais, e embora os salários sejam ajustados pela inflação, eles são ajustados por uma inflação falsa, não é inflação real, porque se eles de fato fossem ajustados pela inflação real, esse gráfico vermelho aqui ele continuaria subindo. Então você percebe que o ajuste de salário, a compensação dos trabalhadores que geram essa produtividade, é um ajuste artificial, é um ajuste que só aumenta nominalmente o salário deles, porém não aumenta o poder de compra. Inclusive, ele estagnou e, na verdade, atualmente está caindo. E aqui tem muitos outros gráficos que mostram o aumento da desigualdade de renda, a inflação, a desvalorização do dólar, acessibilidade à moradia. Um exemplo, tipo, a era boomer, a era, tipo, depois pós-Segunda Guerra Mundial, era muito mais fácil você adquirir casa e carro. E a nossa geração, olha, eu vou te dizer, nós não vamos ter nada. Nós não vamos ter carro, nós não vamos ter casa, nós vamos ter que alugar tudo. E se nós não, tipo, ricar logo, se a gente não ficar rico logo, o nosso futuro é esse, a gente não vai ser dono de nada. Antigamente era muito fácil você ser dono de uma casa, de um carro, sem precisar ser rico, só trabalhando. Hoje em dia você vai trabalhar a vida inteira e você não vai comprar uma casa. Você acha que você consegue enxergar a possibilidade de comprar uma casa de 300 mil, hoje é 300 mil, mas no futuro vai estar, sei lá, 600 mil, só trabalhando no CLT. Ó, um exemplo aqui, ó, a acumulação de inflação. Desde 71, aqui ó, 70 a 71, explodiu a inflação. Mas tem um gráfico aqui muito interessante, que é a dívida pública dos Estados Unidos. Olha isso aqui. A dívida pública dos Estados Unidos de 1900 até 2020. Você percebe que é uma dívida que ali, depois da Segunda Guerra Mundial, ali, sei lá, em 44, aqui, ó, ela cresce um pouco e ela se mantém. Mas quando chega ali em 1970, ali, 1971, ela explode. Olha só. Explode. E por isso que hoje a dívida dos Estados Unidos é impagável. Não tem como pagar isso. Ó. E aqui, ó, para em 2020. Imagina em 2025. Mas é uma dívida que você vê que depois de 1971, um monte de merda aconteceu. É sempre a partir de 1971. E o que aconteceu em 1971? Você sabe. Tem um outro aqui muito interessante, que é o valor do ouro e a reserva de ouro dos Estados Unidos. Que você vai gostar muito. Aqui, esse gráfico aqui é muito interessante. Aqui mostra a reserva de ouro e o preço do ouro nos Estados Unidos. Ali depois de 1925, os Estados Unidos começam a aumentar muito suas reservas de ouro, e você vê que ele tem um pico grande ali depois de 1944, em 1945. E ali, em 1960, olha só, lembra que eu falei que em 1960 esse padrão começou a rachar? Em 1960, bem aqui, ó,
a reserva de ouro dos Estados Unidos começa a baixar, porque os países começam a pegar de volta os seus ouros, porque eles estavam desconfiando, não estavam mais confiando tanto nos Estados Unidos. Então começa a baixar a reserva de ouro aqui dos Estados Unidos. Você vê, e aí aqui tem um último pico de queda. Esse último pico de queda acontece quando? Em 1970. E aí em 1971, que acontece esse aumento do preço, essa linha amarela é o preço do ouro. Em 1971, os Estados Unidos ele corta o lastro do dólar no ouro e o preço do ouro ele explode artificialmente. O ouro é um ativo superfaturado. Ele não vale o que realmente vale hoje em dia. Ele só vale o preço que é porque as moedas não têm mais lastro nele. Então ele é um ativo superfaturado para que não possa ser mais possível fazer esse lastro da moeda com o ouro. Então você vê que esse gráfico mostra direitinho o que eu expliquei anteriormente. Eu ia falar aqui da inflação do real, só que eu acho que já não é mais necessário nesse ponto, porque eu creio que você já entendeu o que a inflação faz, o que a impressão de moeda faz com o poder de compra do nosso dinheiro. E o real, por exemplo, desde o seu lançamento de 1944 até os dias de hoje, ele já perdeu, diz aqui que ele já perdeu 87% do seu valor, o que eu acredito que é muito mais. Eu acredito que já mais de 90% do valor foi perdido. Então a gente usa um dinheiro que desde 1994 já perdeu 90% do valor, e o salário do brasileiro aumentou nominalmente, mas não aumentou o suficiente para cobrir a perca do poder de compra que essa inflação causou no bolso dos trabalhadores. Bom, nosso próximo ponto é: as crises não pararam e o seu dinheiro está em risco. Para representar esse ponto, eu trouxe duas crises recentes que aconteceu aqui na nossa América Latina, uma no Brasil e a outra na Argentina. Na Argentina, essas duas crises, elas vão mostrar para você o que aconteceu com o dinheiro da população que confiaram nesses governos, e vai provar para vocês que, cara, não tem como, nunca deu e nunca vai dar para você confiar no governo. A qualquer momento você está correndo risco, e o seu dinheiro atualmente está correndo risco só de você estar, sei lá, usando reais. Você já corre risco de sofrer o que a população sofreu no período em que houve a crise nesses dois países. Aqui na Argentina, a crise aconteceu entre 1989 até 2002. Na verdade, até hoje acontece a crise lá, né? Mas entre esse período foram uma das piores crises. E na verdade aqui foram duas crises que aconteceram. Aconteceu uma crise ali entre 89 e 90, que teve a hiperinflação. E com certeza depois de 90 essa hiperinflação não sumiu do nada. Ela continuou gerando sintomas ao passar dos anos até 2002. E ali no período de 98 mais ou menos até 2002, aconteceu o bloqueio de contas e outras coisas que o governo safado fez com a população. Entre 89 e 90, a Argentina enfrentou uma hiperinflação brutal, com preços disparando a mais de 3.000%. Aqui eu trouxe aqui para vocês uma tabela que mostra a inflação da Argentina comparada com os Estados Unidos e com o mundo durante 1980 até 2024. E como você pode ver, o maior pico aqui de inflação da Argentina foi em 89, quando ela atingiu o pico de 3.079% de inflação. Fucking 3.000 de inflação. Só que sabe o que acontece? Esse gráfico aqui, ele é meio mentiroso. Por que ele é meio mentiroso? Era para ser menos que isso? Não, era para ser mais que isso. Porque esse gráfico ele é baseado no IPCI. O que é IPCI? É como se fosse o IPCA aqui do Brasil. Se você é uma pessoa inteligente ou informada, você sabe que o IPCA do nosso país ele é uma mentira. Ele não mede a inflação de verdade. Logo, o IPCI da Argentina é praticamente a mesma coisa. Ele não mede a inflação real da Argentina. E tipo, se a inflação mentirosa que o governo divulga para a população chegou a 3.000%, quanto não chegou a verdadeira inflação da Argentina, cara? Eu nem quero imaginar. Bom, e no nosso querido Brasil, a gente provavelmente você já deve ter ouvido falar, ou você já conhece o que aconteceu lá na década de 80, no final da década de 80 até o início da década de 90, que foi o confisco da poupança e a inflação. Entre 80 e o início da década de 90, o Brasil ele viveu uma inflação tão alta que o dinheiro ele perdia valor de um dia para o outro. As tabelas de preço elas eram remarcadas toda semana, e o salário já saía dos bancos valendo menos. As pessoas tinham que correr para os mercados, tipo, você recebia agora, meio-dia, você tinha que correr para o mercado para comprar, porque no período da noite o preço já ia mudar, já ia aumentar. E a situação ela chegou num limite tão feio que em 1990, quando o então presidente, o Fernando Collor, ele bloqueou as contas bancárias da população. E quem tinha mais de 50 mil cruzeiros na poupança simplesmente
simplesmente perdeu o acesso ao próprio dinheiro, com a promessa de que só veria aquilo de volta dali a 18 meses. Mas na prática foi um confisco disfarçado e muita gente nunca mais recuperou o valor real do que tinha guardado. E pior, a inflação ela continuou corroendo o pouco que restava. As pessoas ela perdeu acesso ao próprio dinheiro e a inflação ainda corroeu aquele dinheiro que elas não tinham mais acesso. E esse episódio deixou bem claro que no Brasil o governo não hesita em tomar seu dinheiro para tentar salvar o sistema. E quando isso acontece, não importa quanto você tinha ou quanto você tem, importa quanto vai sobrar. Então o Brasil é um exemplo muito claro, cara, de um estado, né? E não é só o Brasil, a Argentina e todos os outros países, os Estados Unidos, todos os outros países, eles mostram que o estado, ele com certeza é o nosso maior vilão e ele é o responsável por enfraquecer a nossa moeda e fazer com que a gente, né, com que a população perca a perspectiva de futuro, porque se a população, ela não tem uma forma de criar poupança, de guardar o suor do seu trabalho para investir no futuro, se ela não tem essa perspectiva, porque ela sabe que a qualquer momento o governo pode fazer uma cagada igual esses países fizeram, como hiperinflação ou como prender o dinheiro delas de um dia para a noite, as pessoas elas começam a não se planejar para o futuro e começam a perder a sua perspectiva de futuro. Não, só existe uma forma de você se proteger dessa palhaçada toda entre os estados, só existe uma forma de você proteger o seu dinheiro, porque a gente já sabe que proteger o dinheiro usando a moeda do estado não tem como, e a única forma de proteger o seu dinheiro, de proteger o seu poder de compra é o Bitcoin. E eu vou te mostrar agora o porquê o Bitcoin ele é diferente disso tudo, porque ele é diferente da moeda fiduciária, o porquê ele veio para salvar a população da era das moedas fiduciárias. A era das moedas fiduciárias é a era da peste negra e o Bitcoin é a cura. Bom, para começar, vamos ponto a ponto. Eu trouxe aqui 4 pontos para falar o porquê o Bitcoin é diferente e logo abaixo eu vou mostrar para vocês o porquê um sobrevivencialista moderno ele precisa de Bitcoin, senão ele não é um sobrevivencialista. Bom, o que torna o Bitcoin diferente não é só o preço dele, é o que ele é. O Bitcoin ele não pode ser impresso. Ele tem um protocolo e o protocolo dele já está programado que só vão existir 21 milhões de bitcoins e ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar isso. O Bitcoin ele não pode ser impresso e os governos eles não conseguem criar mais unidades do nada. Só vão existir 21 milhões de bitcoins e é isso, nada mais. Não precisa de bancos, você não precisa de banco. Com uma carteira digital você envia e recebe o valor direto de pessoa para pessoa, cara. Não tem um intermediário aqui. Logo, o banco não vai precisar cuidar do seu Bitcoin, do seu dinheiro. E se o banco não cuida do seu dinheiro, não tem como esse dinheiro ser apreendido pelo Estado. E outro ponto não pode ser confiscado por político. Foi isso que eu acabei de falar. Não importa se você mora na Argentina, no Brasil ou onde for, se os Bitcoins estão sob o seu controle. Não tem um intermediário sob o controle do seu dinheiro. Então não importa o que o político ou o banco decida. Nada. Ninguém pode tocar nos seus bitcoins e ele é portátil, seguro e antifrágil. Essa é a parte mais importante. Você pode levar milhões de bitcoins no seu bolso, numa simples chave no seu bolso. Não, você não é doido, você vai levar na sua cabeça. Você decora a chave, que são as 12 ou 24 palavras, você decora, guarda na tua cabeça e você pode levar para qualquer lugar do mundo. Então, a segurança do Bitcoin ela não depende de um banco central, nem de um governo, nem de alguma empresa privada. Ela é garantida por uma rede global de milhares de computadores espalhados pelo mundo, os chamados mineradores. E eu acho que você já escutou falar isso. E esses computadores, eles seguem regras matemáticas muito rigorosas, conhecidas como o protocolo do Bitcoin. E cada nova transação precisa ser validada por toda a rede, o que torna as fraudes praticamente impossível. Tipo, é uma rede de computadores espalhada pelo mundo inteiro e cada transação precisa ser aprovada por cada um desses mineradores que formam essa rede do Bitcoin. E mais, para atacar o Bitcoin, alguém teria que controlar mais da metade de toda a rede global de mineração, o que exigiria bilhões e bilhões de dólares de energia e equipamento, e mesmo assim não garantiria sucesso. Ou seja, não existe incentivo para você atacar o Bitcoin, para tentar ferir o
o protocolo do Bitcoin, porque você teria que gastar bilhões e logo você não ia ganhar nada com isso. É mais fácil você minerar, porque você vai gastar com energia, vai gastar milhões, só que você é recompensado com novos Bitcoins. Logo, a recompensa para você fazer o jogo certo é muito maior do que a recompensa que você teria se você quisesse burlar o sistema. Então não existe incentivo algum, na verdade não existe recompensa alguma para você tentar burlar o sistema do Bitcoin. Seria algo muito custoso e não faria sentido algum. Ou seja, é mais barato e mais lógico usar Bitcoin honestamente do que tentar quebrá-lo. É como tentar falsificar um cofre digital que se reforça automaticamente a cada novo ataque. E a autocustódia, que é uma das partes que eu mais gosto, você é o seu próprio banco. Claro, não adianta você só ir lá comprar o Bitcoin numa corretora e deixar lá. Se você compra numa corretora, os seus Bitcoins não são seus, é como um banco, a corretora é como um banco. Você precisa comprar esses Bitcoins, você precisa guardar em autocustódia. E no sistema tradicional, o seu dinheiro ele fica no banco e você precisa confiar que ele vai deixar sacá-lo ou transferir ou usar como quiser. E isso não acontece. Esses dias um amigo meu, ele foi tentar fazer uma transferência de 60 mil reais. Cara, o banco travou. Ele travou, falou, não pode, tá brincado, tá travado, você não pode fazer essa transação. Ele teve que ligar, foram 3 dias para poder tirar o dinheiro do banco, porque, sei lá, supostamente era uma transferência, como posso dizer, suspeita. Já com o Bitcoin é diferente, você pode guardar os seus Bitcoins numa carteira digital privada, protegida por uma chave secreta que só você possui, e isso se chama de autocustódia. Você controla seus fundos, você decide quando e para onde mover e ninguém pode bloquear, confiscar ou censurar. É como se você tivesse uma conta bancária inviolável, mas sem banco. Vamos supor que o banco é uma pessoa qualquer, na verdade uma pessoa que tem privilégios do governo, por isso ela é respeitada. Essa pessoa ela tem uma caixa com chave, um baú, e essa pessoa tem o trabalho de oferecer essa caixa para você guardar o seu dinheiro dentro dela, só que a caixa permanece na posse dessa pessoa, ou seja, ela detém o seu patrimônio com a narrativa de que irá fazer a proteção dele. Só que se o governo, o Leviatã, der qualquer ordem para essa pessoa, ela vai cumprir, seja entregar a caixa para o governo ou trancá-la e não te dar mais acesso ao seu patrimônio. A rede Bitcoin é basicamente como se fosse uma caixa aonde você estoca o valor do seu dinheiro, só que ninguém além de você tem a posse da caixa, não existe um intermediário do governo para zelar pela essa caixa, pelo seu dinheiro. Na rede Bitcoin você é soberano sobre o seu patrimônio, você é dono do seu próprio dinheiro e sabe melhor, essa caixa ela não precisa ser física, é uma caixa digital, virtual, que basta você ter a chave na sua cabeça, que ninguém pode tomar ela de você. Ou seja, no sistema tradicional, nos bancos, você entrega o seu dinheiro para uma pessoa aleatória, que é o banco, guardar o seu dinheiro, e o governo ele pode dar uma ordem para essa pessoa e essa pessoa obedecer. No sistema Bitcoin, você pode guardar o seu dinheiro em uma caixa que o governo não tem acesso, porque não está com nenhum rato do governo, não está com nenhum banco, e essa caixa ainda é invisível. Você pode guardar ela simplesmente na sua mente, então o governo não pode tocar. E aí você pode levar isso com você para qualquer lugar no mundo, num simples pedaço de papel, o que você não vai fazer, é óbvio, num pendrive, o que eu não recomendo também, e obviamente você vai memorizar e vai levar na sua cabeça. E o que eu já falei anteriormente é antifrágil. Quanto mais atacam a rede do Bitcoin, mais ela se fortalece. Crises, censuras, bloqueios. O Bitcoin ele sobreviveu a tudo isso e continua funcionando sem precisar de um governo, de um banco ou de um salvador da pátria. E é por isso que as pessoas compram Bitcoin, pela sua liberdade, pela liberdade que ele oferece. Ele te tira das amarras do banco e dos estados, dos governos. Ele te permite não ter um intermediário, ele permite com que você tenha dinheiro de verdade, o dinheiro que não está preso na mão desses corruptos safados. Bom, o nosso próximo ponto, que é o sobrevivencialista moderno, ele usa tecnologia. Se preparar hoje não é mais só estocar comida e enterrar ouro no quintal. O mundo mudou e o sobrevivencialista moderno ele usa tecnologia ao seu favor. E não é mais inteligente você... Eu vou direto ao ponto, cara. Eu vou direto ao ponto, eu vou ser direto. O ouro físico não é mais inteligente você reservar ouro físico. E o Bitcoin é a única reserva de valor que o sobrevivencialista precisa. É a única reserva de valor real que vai manter ele salvo. Porque, cara, o ouro... Vamos falar aqui a verdade, o ouro, ele é físico,
ele é pesado e é difícil de transportar. Numa crise onde você precisa sair do país, como você vai levar ouro? Como você vai levar toneladas de ouro? Ou, sei lá, é difícil pra caramba vender ouro também. Se você não tem contato, se você não tem acesso a, sei lá, a alguns contatos, você não consegue vender esse ouro. E fora que se você vender, você vai vender legalmente, você vai pagar um baita imposto e você vai perder quase metade, 40% do valor do seu ouro nessa transação. Ou seja, já deixou de valer a pena. Em caso de fuga, crise, como eu disse, ou de confisco, você pode simplesmente perder tudo de uma hora para outra. Cara, não tem como você, eu vou fazer joia. Cara, como eu disse, vai perder muito valor e isso não compensa. Já o Bitcoin, ele é leve, é digital e é invisível. Você pode carregar milhões de reais numa palavra memorizada. Não precisa confiar em ninguém e ninguém precisa saber que você tem. Isso não é teoria, é prática e é o passo lógico. Foi mal. E é o passo lógico de quem entendeu que o verdadeiro preparo vai além do físico. Quem vive no século XXI usa ferramentas do século XXI. E o Bitcoin é exatamente isso, uma ferramenta de liberdade, mobilidade e proteção real contra sistemas falidos, que é esse sistema de merda de moedas fiduciárias que a gente está vivendo hoje em dia. Bom, vamos para o nosso último ponto, que é o risco de ignorar o Bitcoin. E nesse ponto do vídeo eu acredito que você já entendeu quais são os riscos de ignorar o Bitcoin. Você já entendeu o que é uma moeda fiduciária, o que são as moedas fiat. Você já entendeu a era que nós estamos vivendo. Com certeza você já entendeu que a moeda que você usa, ela não é dinheiro de verdade. Ela é só uma moeda que não tem um lastro real, que ela já foi dinheiro uma época, mas ela não tem lastro real em nada escasso e valioso. O único lastro dessa moeda é a honestidade dos políticos e, bom, de uma hora para outra essa moeda que você tem, ela pode perder total valor e você pode ficar pobre, miserável do dia para noite, só com uma simples ação errada de um político safado que está comandando ali o estado, o seu país, enfim. E você já entendeu esse ponto que a moeda que você usa, ela de fato ela não é dinheiro. E o Bitcoin ele vem como uma forma de salvação para proteger, né, o seu poder de compra, porque você trabalha, você recebe, só que o dinheiro que você recebe, os políticos eles podem enfraquecer esse dinheiro por políticas errôneas, na verdade, por ganância, por inflação, por impressão de moeda, só que com o Bitcoin isso não acontece. Você reserva o seu valor no Bitcoin e ao invés dele perder o valor com impressão de moeda e politicagem errada, ao passar do tempo ele só ganha valor, ou seja, você preserva o poder de compra, você preserva a sua energia que foi gasta no seu trabalho e essa energia ela ainda se valoriza com o passar do tempo. Então você já entendeu tudo isso nesse ponto e por isso que eu vou ser bem breve aqui, não vou mais enrolar, vou apenas passar pelos pontos sem dar muita explicação, porque você já entendeu tudo isso. E perda do poder de compra, esse é um dos riscos de você ignorar o Bitcoin. Então o seu dinheiro no banco ele compra menos a cada ano, e isso é uma inflação silenciosa. Já o Bitcoin não, a cada ano que passa ele fica mais valioso. E eu disse a cada ano que o seu dinheiro no banco perde o valor? Não, a cada dia, a cada mês. Cada mês que passa a inflação no país ela vem crescendo cada vez mais, principalmente no Brasil. Então é nítido que a cada mês que passa o seu dinheiro ele compra menos e basta, se você faz compras no mercado, basta você ver isso, você vai no mercado em um mês, com R$ 1.000 você compra tal coisas, uma certa quantidade de coisas, no mês seguinte você compra menos quantidade, porém gasta a mesma quantidade de dinheiro, né? Isso significa que o seu poder de compra foi corroído. Bloqueios bancários, esse é um outro risco de você ignorar o Bitcoin. Se você ignorar o Bitcoin, você está sujeito a sofrer bloqueios bancários a qualquer momento. Mas e se eu sacar o meu dinheirinho? Bom, você vai perder o poder de compra. Então é simples. O sistema ele pode simplesmente travar o seu acesso ao seu próprio dinheiro, como já vimos na Argentina, no Brasil e em diversos outros países, e isso pode acontecer a qualquer momento. Acontece até nos dias de hoje. Se você for suspeito de algum crime, de alguma, sei lá, lavagem de dinheiro ou sonegação de imposto, pronto, eles vão trancar seu dinheiro, seu patrimônio e já era, você não tem nem como sair do país. Agora com o Bitcoin já é diferente. Outro ponto, chegar por último. Bom, que ponto é esse? Quando todo mundo correr atrás, né, do Bitcoin, porque o que acontece? O Bitcoin ele vai ser inevitável. Vai chegar uma época que todo mundo vai precisar do Bitcoin. Só que quando o Bitcoin ele for popular o suficiente, quando o noinha, foi mal a expressão, mas quando o usuário de substâncias ilícitas da sua vila chegar em você e falar, mano, caramba, mano, eu tô comprando Bitcoin.
Quando esse dia chegar, que um qualquer falar de Bitcoin e que esse qualquer está comprando Bitcoin, o Bitcoin ele já vai estar caro demais e então vai ser tarde demais para você entrar. Você vai chegar por último e você vai precisar chegar, porque todo mundo vai precisar usar Bitcoin um dia. E aí você vai chegar por último, vai estar muito caro. Ele ainda tá barato, pô, mas você fala 500 mil, mano, 500 mil tá barato? Tá barato. Ele vai ficar muito mais caro e anota o que eu tô falando. Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, eu vou abrir a BIPA aqui para ver quantos que está o Bitcoin na cotação em reais. Ele está valendo 542 mil. Quer dizer, 542 mil reais. Um Bitcoin. Hoje, dia 5 de maio. Então, anota o que eu tô falando. Daqui um ano, não sei quanto tempo, mas o Bitcoin ele vai dobrar esse valor e muito rápido. E outro ponto. Depender do Estado. Confiar 100% em governo e bancos é entregar sua liberdade financeira de bandeja. Nós já entendemos muito bem que o Estado não é confiável e que ele não vai achar uma solução porque ele é a doença. Um vírus não ajuda a encontrar a cura para ele mesmo, entende? Um parasita, ele não ajuda o parasitado que somos nós a se livrar dele. O parasita só tenta manter o parasitado o máximo de tempo vivo para que ele possa continuar se alimentando. Então, o parasitado, somos nós, precisa cortar a fonte de alimentação do parasita para ele morrer, para o parasita morrer. E no nosso caso, essa fonte de alimentação do parasita, que é o Estado, é o dinheiro. O dinheiro é a fonte de alimentação do nosso parasita, o Estado. E então, o Bitcoin, ele é imune às garras do governo. É uma fonte aonde o parasita não tem acesso. E então, o que acontece? Ele morre. E ele não tem poder sobre nós. E o último ponto, para nós encerrar, é perder a chance de aprender enquanto é tempo. Bom, chegamos no fim do vídeo e eu não vou falar para você comprar Bitcoin. O que eu te aconselho é estude Bitcoin. Não ignore o Bitcoin. No final, depois de ter estudado, se você achar que é uma boa comprar para estocar o valor do seu trabalho e se livrar das garras do parasita, então você faz isso. Mas não faça isso sem antes ter lido o white paper. Não compra o Bitcoin sem antes ter lido isso aqui. O white paper do Bitcoin é, cara, um livrinho aqui de 9 páginas, cara. 9 páginas. Só isso, cara. Você só precisa ler isso para entender o Bitcoin. E se você não estudar antes os fundamentos do Bitcoin, sem antes ter entendido a função dele, eu não recomendo que você compre. Eu não vou te recomendar. Não vou falar para você comprar, vou falar para você estudar o Bitcoin. Leia o white paper, são apenas 9 páginas. E quando a maioria acordar e o Bitcoin for presente na vida de todos, como eu disse anteriormente, vai ser tarde demais. Você não vai só chegar por último, mas vai chegar sem preparo, sem domínio e sem poder de reação, porque você não vai ter estudado, você não vai ter acatado, você vai ignorar ele. Então, cara, estuda Bitcoin, não compra agora, só estuda. E aí você vai lá fazendo seus aportezinhos de 30, 40, não é uma recomendação, mas se for para comprar, vai comprando de pouquinho e vai estudando até você entender completamente. E aí, se você quiser, você faz grandes aportes. Bom, então é isso. O vídeo ele não acaba aqui, essa foi só a conclusão do nosso assunto. Então deixe a sua opinião ou pensamento aqui nos comentários. Se você gostou, deixe o like, se inscreva e vamos para o próximo divisor de águas. Eu sou o Eric e esse é o canal Êxodos. Não é sobre vender medo, nem sobre te assustar à toa. É só um alerta, um aviso simples sobre algo que já está acontecendo. O sistema já deu errado e poucos estão prestando atenção no colapso que está se formando na sua frente. Você pode até duvidar do Bitcoin, me chamar de conspiracionista, tudo bem. Se você ainda confia no sistema e acredita que ele vai se consertar sozinho, então esse vídeo não é pra você. Mas se você quer entender como sobreviver ao que está vindo e não ser só mais um peão no tabuleiro, então clique nesse vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, eu mostro por que o sobrevivencialismo é a mentalidade mais importante dos próximos anos. Se você quer entender como se proteger de verdade, assista agora o episódio sobre o sobrevivencialismo real.